Eu quero saudar a todos com a paz de nosso meigo e bondoso Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos. O meu e-mail é trabalhandoparausenhor@gmail.com. Se você, meu amado, minha amada, desejar ajudar o meu canal, basta que você se inscreva, caso você ainda não tenha sido inscrita ou inscrito. E também dê um like e faça um comentário. É muito importante isso para o crescimento do canal. Eu gostaria, nessa oportunidade, de meditar com você em Romanos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 28. A Bíblia que eu estou comigo é uma Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, Bíblia de Estudo Pentecostal. O versículo 28 nos diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A primeira informação que este versículo nos dá é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é, Deus, quando está na nossa vida, Ele faz com que as coisas contribuam para o nosso bem. Mas é necessário que entendamos que aqui está falando para aqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu ouço Deus falar comigo. Se eu amo a Deus, o seu Santo Espírito me guia, conforme Romanos 8, versículo 14. Se eu amo a Deus, eu obedeço o Senhor. Para que eu obedeça ao Senhor, é necessário que eu conheça a sua vontade, correto? Como é que eu posso obedecer o meu Senhor se eu não conhecer a vontade do meu Senhor? E como eu posso conhecer a vontade do meu Senhor se eu não examinar a sua palavra? Certa ocasião, o Senhor Jesus falou em João 5,39: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então é necessário que eu examine as Escrituras. Para quê? Para conhecer a vontade do meu Senhor Jesus. E uma vez que eu conheça a vontade do meu Senhor Jesus, então estarei apto a amá-lo. Como que eu vou amar um Senhor sem obedecer? E como que eu vou obedecer sem conhecer a sua palavra? E como vou conhecer a sua palavra sem examiná-la, sem estudá-la? Não te aparte da tua boca o livro desta lei, Josué 1:8. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Josué capítulo 1, versículo 8. Então significa que eu tenho que diuturnamente meditar na palavra de Deus. E por quê? Porque conforme Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Agora veja bem, a palavra de Deus tem a sua importância, e a importância da palavra de Deus é para que conheçamos a vontade do Senhor e assim possamos obedecê-lo. E então sim, poderemos dizer, amamos o Senhor. Como que eu posso amar o Senhor sem conhecer a sua palavra? A palavra do Senhor, na palavra do Senhor, está escrito em João capítulo 14, versículo 23. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então é necessário, para eu provar que amo o Senhor, conforme João capítulo 14, versículo 21, que eu tenho que conhecer os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quer dizer, eu tenho porque guardei porque estudei. Então, o que me motivou a abrir a palavra de Deus e estudá-la? Amor a Deus. E como eu posso aumentar esse amor ou aprofundar esse amor no meu coração se eu não tiver interesse voluntário e genuíno pela palavra? Nos dias atuais que estamos vivendo no Brasil, na Europa, no mundo inteiro, nós estamos vendo que há um movimento comunista, um movimento de outras ideologias e heresias, etc., que são totalmente anticristãs. E esse movimento anticristão, ele tem a sua origem no coração de Satanás. Porque o diabo se opõe a Deus, e ele começou a se opor a Deus lá no céu. Quando Lúcifer fez a sua rebelião, ele levou 1/3 dos seres angelicais com ele.
E ele ficou nas regiões celestiais, conforme Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Satanás, quer dizer, Lúcifer, o ser angelical, juntamente com os outros seres angelicais, eles não estão mais no céu. Então eles ficaram fazendo o seu QG, o seu lugar de encontro, para poder planejar como roubar, matar e destruir o homem, entre o terceiro céu e o primeiro. Ele não está no primeiro nem está no terceiro, ele está no meio. E para que isso? Exatamente para que ele possa planejar e nos atacar. E as pessoas principais que Satanás ataca, sabe quais são? Aí você vai perguntar, são os ímpios? Claro que não. Os ímpios estão já com ele, porque o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno significa estar morto. Mas Satanás, ele planeja como um leão ao nosso derredor, bramando, como leão, mas não é leão, para tentar nos atacar, para tentar nos atingir. Então ele está de olho na minha e na sua família. Ele está de olho em todas as áreas da nossa vida, procurando uma brechinha para ele entrar. E se ele entrar, ele vai roubar, ele vai matar e ele vai destruir. E o resultado do trabalho do inimigo está no número enorme de crentes que hoje já não são mais crentes. Onde eles estão? Voltaram para o mundo, porque foi resultado do trabalho do inimigo. Talvez alguns discordem e vai dizer assim, não, mas eles não amavam o Senhor o suficiente. O que aconteceu é que eles não vigiaram. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, está escrito lá o seguinte, que aquele que está em pé, olhe que não caia. Temos que tomar muito cuidado, porque o cair realmente é uma probabilidade que, para os que não vigiam, uma probabilidade muito grande. Para os que vigiam, uma probabilidade praticamente inexistente. Então o Senhor Jesus disse o quê? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então é necessário que oremos e vigiemos e que tenhamos um contato com Deus diuturno para que o Espírito Santo tenha condições e tenha liberdade de formar conceitos alinhados com a palavra de Deus, para que a gestão individual da nossa vida seja abençoada pelo Senhor. Deus só pode abençoar a minha vida se a minha vida estiver submissa a Ele. Não existe como Deus me abençoar se a minha vida não estiver submissa a Ele. Submissa a Ele no dia a dia, seja na área profissional, seja na área universitária, seja em qualquer área imaginável. Deus precisa estar na minha vida o tempo todo, porque o Senhor enviou o seu Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 3,16, para habitar no salvo. E ainda, conforme João capítulo 14, versículo 23, Pai e o Filho vieram também para habitar no salvo. São três pessoas e um só Deus, que fique isso bem claro, um grande mistério que muita gente não entende e faz muita confusão. E é por causa disso que alguns heréticos, se aproveitando dessa confusão, dessa desinformação e dessa dificuldade de entender que é um só Deus em três pessoas, é que alguns, como os Testemunhos de Jeová e Mórmons e outros mais, se aproveitam com crentes incautos e eles conseguem aumentar mais ainda essa confusão e acaba levando eles debaixo de uma espécie de proselitismo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus é uma questão de vida ou morte. A Bíblia fala, inclusive, em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que o Espírito Santo expressamente diz que nos fins dos dias, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se você não sabe, fique sabendo, porque o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever a Timóteo falando sobre isso, doutrinas de demônios. As doutrinas de demônios, não pense você que é somente para os heréticos, os ímpios, etc. Não, não. Aqui Paulo se refere a muitas igrejas que se rotulam de evangélicas, mas que já estão
com doutrinas de demônios. E um detalhe, em toda arte de guerra, lembre-se que o importante é eles destruírem aquilo que alimenta o pelotão, correto? Então, o que alimenta a igreja? O que alimenta a igreja é a cabeça da igreja na terra, que é o líder da igreja. Então, sempre essas deturpações bíblicas e essas heresias nascem nos líderes. Sempre nascem no líder. Quando o líder não é contaminado e é uma pessoa bem preparada, mesmo que alguém dentro da igreja local venha com algum tipo de heresia, ele capta, percebe e logo ele sana esse problema. Porém, quando ele está contaminado, aí vai se cumprir o quê? Tito capítulo 1, versículo 15, que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu coração e sua mente, a sua consciência estão contaminados. Mas você se lembra do qual foi o versículo que eu li a princípio? Foi Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se eu amo a Deus é porque eu obedeço a Ele. E se eu obedeço a Ele é porque eu sei agradá-lo. E se eu sei agradá-lo é porque conheço a sua palavra. E se conheço a sua palavra, porque eu medito nela. E se eu medito nela, tenho condições de fazer com que o Salmo 119 e versículo 105 se cumpra na minha vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E ainda no versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Agora, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu oro. Se eu amo a Deus, eu tenho esperança. Se eu amo a Deus, obedeço o Espírito Santo. Se eu amo a Deus, eu expulso demônios. Se eu amo a Deus, me compadeço das pessoas que estão fracas espiritualmente. Se eu amo a Deus, faço visita. Se eu amo a Deus, ajudo o pastor. Se eu amo a Deus, ajudo a igreja onde eu estou. Se eu amo a Deus, eu dou meu dízimo. Se eu amo a Deus, eu dou minhas ofertas. Se eu amo a Deus, eu não fico promovendo problemas dentro da casa do Senhor. Se eu amo a Deus, eu não sou carnal. Se eu amo a Deus, eu sou espiritual. Se eu amo a Deus, eu sempre estarei com o meu coração puro, com as minhas mãos limpas. Eu sempre estarei pacificando e não colocando lenha na fogueira, seja da contenda, seja do que for. Se eu amo a Deus, eu saio da aparência do mal. Se eu amo a Deus, eu escolho o lugar que eu vou andar, com quem eu vou andar, o que eu vou fazer, onde eu vou. Se eu amo a Deus, eu não me mundanizo. Se eu amo a Deus, eu não me secularizo. Se eu amo a Deus, eu vigio com as palavras da minha boca. Se eu amo a Deus, eu vigio com os meus olhos. Se eu amo a Deus, eu vigio com o que eu ouço. Se eu amo a Deus, eu vigio com o que eu vejo. Se eu amo a Deus, eu faço o possível para agradar a esse Deus a quem amo. Por isso é necessário que eu entenda, que você entenda, que nós entendamos que amar a Deus deve ser no seguinte nível: acima de todas as coisas, de todas as pessoas. Se eu amar a Deus no mesmo nível que eu amo minha esposa, meus filhos, se eu amar a Deus assim, eu não estou amando a Deus conforme diz a Bíblia. Amar a Deus não é um amor que se compara a nenhum outro amor. Quando se ama a Deus, tem que se amar a Deus acima da nossa própria vida. Por que será que o Senhor Jesus falou para João ali de Páscoa, quando ele o arrebatou: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida"? Então significa que a sua fidelidade ela é baseada no amor que você tem por Deus. Então você é capaz de não negar o Senhor Jesus. Pedro negou 3 vezes. "Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás." E Pedro falou: "Não, Senhor, não vou fazer isso." E o Senhor falou, e de fato aconteceu. Pedro chorou, se arrependeu, foi perdoado, porque o Senhor, ao ressuscitar ao 3º dia, foi no cenáculo, estavam ali reunidos, e ele perdoou e ainda deu missão para eles, não é? E essa missão a gente vê lá em Marcos 16, versículo 15 diante: "De por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado." E veja que Pedro, ao dar a sua primeira ministração, quase 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus. Então, quem ama a Deus é fiel até a morte.
ama a Deus acima da sua própria vida. Agora, nós sabemos que algum tempo atrás, os extremistas islâmicos, eles mataram muitos cristãos com fuzilados, degolados, enfim, queimados, afogados, etc. Uma série de maldades foram feitas. Agora, eles não negaram o Senhor Jesus e por isso que eles foram executados. Então, eles amaram o Senhor Jesus acima das suas próprias vidas. É isso que o Senhor Jesus está falando para nós. Nós temos que amar. Ele nos amou e se entregou por nós. Logo, se Ele nos amou e se entregou por nós, logo nós temos que amar a Ele acima de nossas próprias vidas. Nós temos que amar o Senhor Jesus mais do que a mãe, do que o pai, do que os filhos, do que a profissão, do que o dinheiro, do que tudo. Existem pessoas que elas já estão ganhando muito bem, estão com a vida já com patrimônio formado, já tem tudo, mas elas estão recebendo mais e mais propostas porque são excelentes profissionais e agora já não tem mais como ir para a igreja. No máximo a cada 3 meses que podem ir à igreja. Mas podia estar ganhando a metade, estar bem e indo à igreja todo domingo. Mas por quê? Porque aí começa a entrar na área da avareza. Cuidado, meu amado, cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Nada pode ficar acima do Senhor. Uma pessoa que diz que ama a Deus e que é capaz de faltar a um culto, que é o culto oficial da sua igreja, para ir namorar, para ir ver a noiva, a não ser que a noiva ou a namorada estejam doentes no hospital. Mas se está tudo bem, então combina um outro dia, um outro horário. Que bom, se você tem uma reunião na sua igreja toda segunda e quarta e domingo, por que você vai marcar exatamente segunda, quarta e domingo para você ter sua vida social? Por que você não marca terça, não marca quinta, não marca nos outros dias? Tem pessoas, irmãos, que elas se fazem de tolas, mas elas podem muito bem, quando é de seus interesses, fazem tudo para elas fazerem adaptações de tempo, de dia, de espaço, de modo, de tudo. Mas quando é para Deus, em muitos casos, não são em todos, é claro, em muitos casos, simplesmente são indiferentes. É necessário que tenhamos. Muitas pessoas falam assim, eu estou indo para a minha igreja, mas sempre nesse dia a mesma coisa, os mesmos pregadores. Quando uma pessoa chega a pensar assim e a falar assim, é porque ela não está indo na igreja para ver Jesus. Porque quando a gente está com um apetite espiritual, com o nosso coração sensível, ainda que seja uma criança de 5 aninhos de idade ou 4 anos de idade, louvar o Senhor com o hino da harpa, naquele momento, por causa do estado do nosso coração, vai haver um mover de Deus em nossa vida. Muitas vezes na minha vida, eu sozinho, orando, porque eu oro todo dia, sem cessar, um dia sequer. Eu jejuo alguns dias da semana e oro todos os dias. Mas por que isso? Porque eu aprendi com Jesus. Eu não aprendi com igreja, com ninguém, eu aprendi com Jesus, lendo a Bíblia. Jesus orava, os apóstolos oravam. Lá no Antigo Testamento, Daniel orava. Daniel chegou a orar 21 dias para que Deus pudesse libertar o povo, porque já era cumprido o tempo dos 70 anos de cativeiro de Israel e tinha que voltar para Jerusalém. Agora eu pergunto, quando é que nós não precisamos de orar? Nunca, sempre precisamos de orar. Se você for ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, lá por volta do versículo 17, você vai ver um versículo que é pequenininho, está escrito assim, orai sem cessar. Tem muitos crentes hoje, muitos irmãos, eu conheço alguns, que eles não têm o hábito de orar. E por isso querem que versículos como esse que eu acabei de ler em Romanos 8, 28, se cumpram em suas vidas. Quando nós pensamos em enfrentar demônios, quando nós pensamos em enfrentar problemas que são incomuns e que, de alguma maneira, não têm precedentes em nossa vida, nós temos que começar a pensar de uma maneira muito séria em relação a termos um altar de oração. Porque para que Deus cumpra as suas promessas, nós temos que andar como seus filhos. E por que temos que orar nesse mundo?
porque o mundo está contextualizado com forças malignas. As pessoas não conseguem enxergar que as ideias malignas, elas entram na área da política, elas entram nas universidades. As ideias malignas. Satanás é inteligentíssimo. Ele é filósofo, ele é escritor, ele é construtor, ele é tudo, irmãos. Ele só não é Deus, mas quer tomar o lugar dele, porque já tentou uma vez no céu. Então, o que acontece? Quando ele coloca certas coisas no coração das pessoas que são indiferentes a Deus e que acham até que não dependem de Deus para nada, o que tem de gente por aí que só em você tentar falar de Jesus ele já se ofende. Então, muitas pessoas, por causa da sua soberba e da sua arrogância, jamais verão o Senhor, a não ser que se arrependam antes de morrerem, a não ser que se convertam dos seus maus caminhos, confessem seus pecados, se arrependam e se convertam, e entreguem sua vida para o Senhor Jesus e coloquem o Senhor Jesus em seus corações como o único e suficiente Salvador. Se não fizerem isso, infelizmente, não o verão na eternidade, mas sim um lugar de tormento eterno espera a todos quantos desprezam o Senhor. O que está escrito em Marcos 16,15 em diante? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê será o quê? Salvo, mas aquele que não crê será condenado. Condenado a quê? Condenado a quê? Condenado ao inferno. Infelizmente, o Salmo 9,17 fala: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações ou pessoas que se esquecem de Deus. Dois tipos de pessoas que vão para o inferno. Os ímpios nunca quiseram saber do Senhor e quando tentam evangelizar, despreza. E quem são os que se esquecem de Deus? São aqueles que saíram da presença de Deus. Hoje em dia tem um pessoal aí que está falando uma abobrinha que é de um tamanho imensurável. Pessoas estão aí pregando na internet que o suicídio de um servo de Deus, olha só, ainda cai nessa besteira de falar que um servo de Deus se suicida. Um servo de Deus fiel, que possui o Espírito Santo, ele jamais vai permitir que demônio do suicídio venha convencê-lo a tirar a própria vida. Se isso fosse verdade, olha para a vida de Elias, olha para a vida do profeta Daniel, do profeta Elias, olha para a vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Veja bem, se você for ver o Atos dos Apóstolos e começar a ler as epístolas de Paulo, você vai ver que sofrimento aquele homem teve. Tem pessoas que não têm nem 1% do sofrimento deles, nem 1%, e já quer se suicidar, se joga de uma ponte, etc. Agora, onde eu quero chegar? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, é uma promessa, e Deus não é mentiroso. Está escrito assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. O que significa isso? Significa que o Espírito Santo não saiu da sua vida. E não adianta que demônio nenhum, se você deixar o Espírito Santo te dominar, o espírito de suicídio jamais vai conseguir alguma coisa contigo. Estou dizendo por aí que uma pessoa que é serva de Deus, cujo seu nome está escrito no livro da vida, se ela tirar a sua vida por causa de pressões da vida, se ela tirar a sua própria vida, ela ainda vai para o céu. Mentira! Isso é doutrina de demônio. A Bíblia é bem clara quando diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Deus não tem duas palavras, Deus só tem uma. Homicida é todo aquele que tira a vida de alguém ou tira a própria vida. O que é tirar a própria vida? Tem dois nomes: homicídio, auto-homicídio ou suicídio. Suicídio e auto-homicídio é a mesma coisa, são sinônimos. Ambos tiraram a vida de alguém. Só que a diferença do auto-homicídio é que a pessoa mata-se a si mesma ou a si mesmo. E o homicídio, quando você mata outra pessoa, você tirou a vida de outra pessoa. Mas em ambos os casos se tira a vida. Tanto a própria vida como a vida de outro. Então, não existe. Se alguém está pregando isso na sua igreja, você pode pedir até a Deus que fale no seu coração. Porque é uma questão lógica. Não existe isso.
Se a pessoa tirar a própria vida, onde está escrito que Deus dá autoridade para alguém tirar a sua própria vida? Me mostra isso de Gênesis a Apocalipse. Ah, não, pastor, o senhor está errado, porque Sansão, ele praticou homicídio e foi salvo. Sansão não praticou homicídio. Quem disse isso? Deus não é presciente? Deus não sabe o amanhã? Sim ou não? Sim, ele sabe o amanhã. Você acha que quando Sansão orou, que já estava cego dos 2 olhos, e pediu para que alguém pusesse a mão direita em uma coluna e a mão esquerda na outra, porque ele ia empurrar as colunas e ia matar todos os inimigos do povo de Deus, inimigo de Israel, você acha que aquilo foi suicídio? Se isso fosse suicídio, o próprio Deus não enviaria o seu espírito a Sansão quando ele orou, porque senão Deus seria coparticipante do pecado de suicídio de Sansão. Não foi suicídio, foi um sacrifício. Então, Jesus se suicidou, sabendo que se ele continuasse pregando, ele iria para a cruz, então ele se suicidou também. Quer dizer, é uma inversão de entendimento absurda que as pessoas têm. Sabe por quê que Satanás está no meio de muitos crentes falando essas mentiras? Sabe por quê? Porque Satanás quer que você se mate, que eu me mate. Porque quantas pessoas mais forem para o inferno, melhor, porque Satanás se regozija na nossa derrota. Satanás gosta, tem alegria na nossa desgraça. Ele é perverso, ele é cruel. E sabe o que é o pior do inferno? É que ninguém veio de lá para dizer como é que é. Mas Jesus, que conhece o inferno porque ele criou o inferno, é só você ler em Mateus capítulo 10, versículo 28. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, está escrito que não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Espírito, alma e corpo nunca se separam. Se vai para o céu, não se separam. Se vai para o inferno, não se separam. Qual a diferença? A diferença é que quando uma pessoa vai para o inferno, a sua tricotomia vai para o inferno de forma imortal. E quando ela vai para o céu, a sua tricotomia vai para o céu de forma imortal. Ah, mas pastor, você está errado, porque a Bíblia fala que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Essa carne não. Essa carne aqui não, porque essa carne aqui precisa de comer feijão com arroz, macarrão, carne moída, não é? Essa carne aqui precisa de beber água, essa carne aqui cansa, essa carne aqui envelhece. Essa carne aqui, ela pode ser comida pelas minhocas se for para o cemitério. Essa carne aqui é mortal. Essa aqui não. Qual foi a carne que Jesus mostrou para Tomé quando ele ressuscitou? Se lembra? Tomé, põe a mão aqui nas minhas feridas e vê se espírito tem carne e osso como eu. Sabe o que significa isso? Redenção do corpo. Sabe que aquele corpo palpável, visível, que o Senhor Jesus tinha após ressuscitar ao 3º dia, foi com esse corpo que Tomé teve que botar a mão ali para ver que era carne e osso, que ele ressuscitou. Foi a redenção do corpo. Assim seremos nós, diz a Epístola de Paulo aos Romanos, as Epístolas aos Romanos. Então seremos nós, teremos um corpo glorificado, que não precisa beber água. E aí, para piorar a cabeça da gente, Jesus com esse corpo, depois de ressuscitado, comeu peixe assado, e sem precisar de comer. E aí? Deu para dar um nó bem grande na sua cabeça? Mas esse nó vai desaparecer quando chegar lá nas mansões celestiais. Apenas creia, com Jesus a coisa vai até chegar no céu. Então todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se você for chamado pelo decreto de Deus, quer dizer, a nova aliança através da sua palavra, então mostre que ama a Deus, sendo fiel a Ele, de segunda a domingo, de janeiro a dezembro, todos os dias da tua vida. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor acima de todos e acima de tudo. Se você estiver em um lugar e você vê uma coisa estranha a Deus, estranha à Bíblia, mas aí alguém vai falar assim, não, a Bíblia diz lá em Hebreus 3,17, obedecei vossos pastores, quando vossos pastores estão na direção do Espírito Santo. Imagine se você pertencesse a uma igreja lá da África, onde a pessoa unge a gasolina e manda você beber gasolina ungida, você vai obedecer teu pastor? Vai?
Se você obedecer, é porque você é um robô. E Deus não chama robô para ir para o céu. Então você tem que pensar, a salvação é de cada um de nós, é individual. Você tem que saber que você tem que obedecer ao Senhor Jesus, acima de tudo e acima de todos. E outra coisa, isso não quer dizer que você tem que se rebeliar, porque a rebelião começou com Satanás, com Lúcifer. A rebelião não é de Deus. Mas, se você estiver vendo uma coisa errada e é pecaminosa, imagine um líder de uma certa igreja admitir que você vá jogar um jogo de loteria. Manda você fazer um jogo para ele, você faria? Ah, mas eu tenho que obedecer meu pastor. Ah, é? Tem que obedecer o pastor? Tem que obedecer, sim. Pastores sérios, que têm um temor de Deus. Então o que você vai fazer? Vai ficar aí brigando com ele? Não. Ore a Deus, peça direção e aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, faça. Porque quem é guiado pelo Espírito de Deus nunca peca contra Deus. Agora, ficar contendendo com o líder? Não. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Algumas igrejas passei e posso dizer que todas foram maravilhosas, mas teve momentos que eu fui motivado a falar com Deus porque existiam coisas que eram incompatíveis com a doutrina dos apóstolos. E então eu não vou ficar ali brigando. Não sou carnal, muito pelo contrário. Saí sim e fui para outra, mas deixei a porta aberta, porque eu saí em paz. O Senhor nos chamou para viver em paz, até com os nossos inimigos. Que Deus em Cristo te abençoe e que você tenha um dia, uma noite, uma tarde, um ano, uma vida de paz. Eu desejo toda a bênção do Senhor para a tua vida. Eu desejo que as enfermidades que porventura você tenha sejam curadas. Eu desejo que os problemas que você tenha sejam solucionados. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus te ajude e te oriente a que você conheça caminhos melhores e tome decisões sábias para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.